Olá, seja muito bem-vindo à 8ª edição do Combra Pharma. Eu sou a professora Lúcia Fernanda e venho conversar com vocês sobre soft skills, habilidades indispensáveis para o profissional do século XXI. Mas antes de começar a falar a respeito do tema, deixa eu me apresentar um pouco para você entender por que eu venho trazer esse tema e com tanta empolgação. Eu sou farmacêutica, já com uma carreira de pouco mais de 20 anos, sendo que 19 anos dedicados ao varejo farmacêutico, sendo 10 anos dentro de um RH, no varejo farmacêutico mesmo. E também tenho aí uma experiência como professora, também como coordenadora em cursos de farmácia e hoje atuo também como consultora de metodologias colaborativas para empresas. E por que metodologias colaborativas? Por que consultoria nessa área? Porque já em 2013 eu me tornei uma estudiosa do tema. Eu fui para uma especialização em metodologias colaborativas e realmente me apaixonei pelo tema e venho hoje falar um pouco mais dele aqui para vocês. E por que eu venho trazer para você esse assunto sobre soft skills? Justamente porque o mundo está em constante mudanças e cada vez muito rápidas. Ninguém pode contestar isso. Então eu quero voltar lá para o ano de 1980 e a partir de um gráfico que eu trago aqui para vocês da revista The Economist. A partir de 1980, as contratações começaram a ser feitas com observações em dados distintos. Até então, observava-se apenas a habilidade técnica como algo importante. E a partir de então, começou a ser observada, de modo diferenciado, a habilidade técnica das habilidades sociais. Aqui eu trago nesse gráfico para vocês a habilidade técnica em matemática. E foi observado que o candidato, entendo, uma baixa habilidade em matemática, mas uma alta habilidade social, tinha um bom nível de contratação. E o contrário, quando ele tinha alta habilidade em matemática, mas baixa habilidade social, ele não tinha a mesma possibilidade de contratações. E a partir dos próximos anos, em 1990, nos anos 2000, essa diferenciação começou a ficar mais acentuada, a ponto de que, quando olhamos nos anos 2012, por exemplo, fica muito evidente que o candidato que tenha alta habilidade técnica, como aí em matemática, e alta habilidade social, ele tem a sua empregabilidade muito mais aumentada. Então isso significa que o conjunto dessas habilidades trazem aí uma maior possibilidade de contratação. E ainda trazendo algumas pesquisas que foram feitas, eu estou dando um salto agora para 2019, apresentando uma pesquisa feita pelo LinkedIn, onde eles justamente entrevistaram mais de 5.000 profissionais da área de RH e profissionais de 35 países diferentes aí ao redor do mundo. E na pesquisa eles estavam buscando sobre as tendências de contratações. Uma das perguntas a qual eles responderam foi sobre o que é importante que o RH de uma empresa observe para que ele tenha sucesso. E essa lista eu apresento aqui para vocês por meio desse gráfico, onde vocês veem que em quarto lugar estava sobre transparência salarial, em terceiro lugar sobre ações para evitar o assédio dentro da empresa, em segundo lugar flexibilidade em locais para se trabalhar, como hoje, por exemplo, a gente aqui fazendo um home office ou um local diferente, como se tem hoje acontecendo. Mas em primeiro lugar, ficou aí com 91% dos entrevistados respondendo que para o sucesso do RH é importante que se tenha soft skills presente quando se olha aí as contratações. E outro ponto importante de ser observado é o quanto esses entrevistados responderam isso considerando os países que eles estavam representando. E ainda olhando essa mesma pesquisa de 2019, vamos observar aqui agora um gráfico que mostra os entrevistados falando sobre a importância das soft skills ao redor do planeta e observando justamente que foram 35 países envolvidos nessa pesquisa e a importância dada em cada um desses países está
podendo ser observada aqui nesse gráfico, sendo que a menor dada foi 82%, variando até 96%. E se vocês observarem, aqui em segundo lugar está o Brasil, dando aí uma importância para soft skill como 95%. Então isso mostra que para o RH ter sucesso, ele vai observar essa habilidade, a soft skill. E, ainda com mais dados dessa entrevista, eu trago números que me deixaram também bem impressionadas, porque os entrevistados responderam que a soft skill, ela não é só importante para o sucesso do RH, ela é importante também para o sucesso da empresa como um todo. Então, aqui vocês veem nesses dados que 80% deles consideram isso. Soft skill, importantíssima para o sucesso da empresa. E 89% dos entrevistados consideram também que as contratações que são dadas como ruins, aquela contratação que deu errado, que acabou se tendo que talvez até mandar embora aquele funcionário, significa que foi feita com um olhar errado para soft skills. E mais um dado muito interessante é que desses 5.000 entrevistados, 92% deles acreditam que soft skills são mais importantes do que hard skills no momento da contratação. É muito mais do que eles observam. Então não tem como negar que as soft skills viraram as queridinhas de quem faz o processo de contratação. Não é à toa que a gente está aqui falando a respeito desse tema. Mas para a gente continuar, então, falando a respeito das soft skills, eu acho importante a gente diferenciar soft skills de hard skills. Quem são elas? Como elas são definidas? Quais são os exemplos? Primeiramente, eu vou falar das soft skills para você. São habilidades cognitivas, ou seja, habilidades emocionais, habilidades tidas como socioemocionais. Não tem como a gente medir essas habilidades, não tem como a gente colocar no currículo. A gente vai perceber esse tipo de habilidade observando o comportamento das pessoas, por exemplo. E são habilidades que se aprende não na escola, mas se aprende em treinamentos do dia a dia e às vezes até a própria empresa fornece isso para os seus funcionários. Diferente das hard skills, que são aquelas habilidades que a gente tem em fazer uma tarefa, aquilo que a gente executa de uma maneira muito bem feita. Então é aquilo que a gente aprende quando a gente está no ensino médio, no ensino técnico, ou na faculdade, numa pós-graduação, ou num congresso como esse, aprendendo novas habilidades técnicas. Significa que a gente tem uma diferença bem grande entre as duas e que quando se fala de soft skills, tem algumas que não saem da moda. Por exemplo, criatividade ou adaptabilidade. As empresas estão muito de olho em habilidades como essas, por exemplo. Mas não fiquem preocupados, porque não significa que uma é mais importante que a outra. É muito importante que se tenha as duas. As duas não são excludentes, muito pelo contrário, elas se complementam. Então é importante que a gente tenha um olhar para aprender um pouco de cada, não deixando aí as soft skills de lado. E eu trago aqui para você uma frase que eu gosto bastante da Julia Zhu, que é uma empresária que foi colocada como referência em 2018 pela revista Forbes, e a frase é a seguinte: você sempre vai precisar da hard skill correta para fazer o seu trabalho, mas você vai precisar da soft skill certa para uma performance excepcional. Ou seja, não tem como negar que a soft skill é muito importante, é tendência do mercado. E sobre as soft skills, tem um dado bem importante para a gente observar, que são as listas, onde colocam um ranking de quais são as mais importantes, e esses rankings são feitos anualmente. A gente tem aqui, por exemplo, o de 2019 e o de 2020, levantado aí pelo LinkedIn. E bacana a gente observar que, do primeiro até o quarto lugar de 2019 e de 2020, as habilidades são as mesmas, que são criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade. E só a partir do quinto lugar é que a gente passa a ter uma diferença entre as habilidades colocadas aí nesse ranking. E gerenciamento de tempo, que era a quinta em 2019, continua na lista, mas tomou o lugar dela a inteligência emocional.
E apesar dela ser novidade nessa lista agora em 2020, os olhares de quem faz contratação está muito voltado para a inteligência emocional. E por isso eu venho para vocês agora com as informações a respeito dela, porque também acho muito importante. E não tem como falar de inteligência emocional sem citar aqui para vocês Daniel Goleman, que é considerado aí o papa do assunto inteligência emocional. Nos anos de 1995, ele lançou esse livro, que é Inteligência Emocional, escrita por ele. Ele já era um grande estudioso e até hoje ele estuda muito a respeito do tema. Mas ele não é o único. Se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar muitos livros a respeito desse tema, com linguagens diversas, até mesmo porque a linguagem do Daniel Goleman ela é bem técnica, mas a partir daí, dessa pesquisa, você vai conseguir encontrar muitas possibilidades de leitura a respeito do tema. No entanto, não foi Daniel Goleman o primeiro a trazer esse tema. Aristóteles já falava a respeito de cuidar das emoções. Ele tem uma frase que diz: se for para você ficar com raiva, tenha raiva pela pessoa certa, na hora certa e na intensidade correta. Muitas pessoas hoje ainda acham que é o QI que prediz o sucesso profissional de uma pessoa. Quando eu falo de QI, eu estou falando da inteligência, do coeficiente de inteligência, e que é medido através de formulários, de questionários que você também pode preencher. O de Einstein, por exemplo, era dado como número 160. Você pode descobrir o seu. No entanto, eu te digo que Daniel Goleman já trouxe aí nos seus estudos que esse QI prediz apenas 20% do sucesso que você pode ter na sua carreira profissional. Então, QI está relacionado a 20% do que você precisa ter para garantir o seu sucesso profissional. E os 80% estão relacionados às habilidades emocionais. Então eu trago um dado aqui que pode te deixar preocupado. Você passa em torno de 15, 20 anos estudando para adquirir as hard skills, as informações técnicas, e são apenas 20% do que você precisa para o seu sucesso profissional? Você vai ter que aprender mais 80%? Não se preocupe com esses dados, porque você precisa dos dois e você pode sim aprender mais e a desenvolver as suas habilidades emocionais. Então, para você saber mais a respeito das suas habilidades emocionais, preste atenção nos seus comportamentos. Você tem um pavio muito curto? E quando esse pavio se estoura, qual é a crise e qual é a intensidade da crise que você tem? E mais, quanto tempo dura toda essa crise? Isso diz muito a respeito das suas emoções e das suas habilidades em lidar com ela. Então é possível a gente desenvolver. Um primeiro passo é você observar as suas próprias emoções. É um autoconhecimento, onde você precisa entender do seu comportamento relacionado a cada uma das suas emoções. E ainda assim, você precisa entender que emoção é diferente de sentimento. Emoção está muito relacionada ao instinto. Emoção é fisiológico. E eu estou falando de emoções como o medo, a alegria, tristeza, o nojo. Por exemplo, quando você se depara com um bicho que você tem muito medo, eu vou falar de barata, você pode falar de um leão, esse medo é instintivo, ele é fisiológico. É diferente de um sentimento que a gente racionaliza. Então, já aí tem um ponto para você observar. Como você se comporta com relação a cada um deles. E mais, você se conhecendo e percebendo quais são as suas reações de acordo com cada um desses sentimentos ou emoções, você pode prestar atenção, por exemplo, naquele dia que você está muito bravo ou com muito medo ou mais nervoso, você pode dizer, não, olha, hoje eu não vou para aquela reunião, não é o melhor momento. Porque em você se conhecendo, você vai esperar o momento ideal para você fazer algum tipo de comportamento. Existem grandes CEOs que se recusam a comparecer numa reunião e percebendo que ele não está no momento bom,
um dia bom. E um outro ponto que é importante a gente conhecer, além dos nossos sentimentos, é como a gente está se comportando e como a gente se motiva com relação a eles, ou como a gente não se motiva. Então, outro ponto relacionado à inteligência emocional é a automotivação. Uma dica que eu dou aqui para você, para saber mais sobre automotivação, é que você leia a respeito de gatilhos mentais e aprenda sobre comportamentos que você tem e como você pode se motivar a partir deles. Outro ponto é você, em reconhecendo as emoções em você mesmo, você acaba ficando mais prático, mais apto, digo assim, de observar essas emoções nas outras pessoas. E você vai entender com mais facilidade o comportamento das outras pessoas, porque você vai espelhar isso em você também. Então, para você desenvolver, é importante que você olhe esse todo, esse conjunto onde você primeiro passe a entender as emoções que você tem, como você se comporta com relação a elas, como você interage com os outros a partir dessas emoções também. Observe como você se motiva e como você interage. Isso vai ser já um grande passo para que você passe a desenvolver essa habilidade que é tão importante, a inteligência emocional. Outra dica que eu deixo aqui para vocês é que você crie um diário das suas emoções. Pare um momento no seu dia e observe como você está se sentindo. Qual é a emoção que está acontecendo naquele momento? E aí, registre. O que é que você está pensando naquele momento? E o que é que você está sentindo naquele momento? Então, o que eu penso e o que eu sinto. E a partir daí, o que eu faço? Por exemplo, se eu estou pensando que eu tenho que falar em público e estou pensando que eu posso esquecer algo, o que eu sinto? Sinto medo de esquecer? E aí, a partir disso, o que eu faço porque eu estou com medo? Eu vou começar no meu comportamento, por exemplo, a gaguejar, a falar mais rápido. Então, isso pode fazer com que a minha ação reflita no que eu realmente estava pensando que ia acontecer, como se fosse um auto-boicote. Mas você pode usar esse diário para que você tenha consciência do que você pensa, do que você sente e como você reage. Tendo consciência, você presta mais atenção e pode evoluir com relação a isso. Isso é treino. Eu digo, é possível fazer. Pare um pouquinho do seu dia, faça o diário e vá evoluindo e prestando atenção em como você pode se beneficiar com essa ação. Então, utilizando desse diário das emoções, você pode se desenvolver com relação às suas emoções, com relação ao seu comportamento e podendo também lidar melhor com os relacionamentos, porque você se conhece mais, você consegue conhecer melhor as pessoas, observando seus comportamentos e suas emoções. Significa que, em você desenvolvendo essa inteligência, a inteligência emocional, facilita para que você tenha mais empatia. Você poderá conhecer melhor também os outros. E por falar em empatia, eu trago ela aqui também como uma habilidade que está entre as soft skills, tão olhadas aí no mercado de trabalho e pelos recrutadores. E você já deve ter ouvido falar que empatia é a sua ou a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Aposto que você já ouviu essa definição alguma vez, eu já ouvi muitas. E digo para vocês que essa definição não está correta. O ideal é que a gente tenha a capacidade de se colocar no lugar com o outro. Então a frase correta é: seja capaz de se colocar no lugar com o outro. Você não vai conseguir se colocar no lugar dele. Você não é ele. Só você conhece 100% das suas emoções e ele também as dele. Então, quando a gente fala de vestir o sapato do outro e sentir aonde é que aperta o sapato, não é uma realidade possível, literalmente. Mas sim, é possível que você se aproxime do outro, que você se deixe afetar pelas emoções do outro à medida que você já está
exercitando a sua habilidade da inteligência emocional. Reconheça a emoção do outro, sinta junto com ele. Significa que você passa a observar o outro e ter mais empatia. Outra frase é que a gente coloca que é importante fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Também outra afirmação que não é a ideal. O correto seria que você faça o que você fizesse ao outro, o que o outro quer que você faça para ele. E para você chegar nesse tipo de ação, você precisa observá-lo. Isso é empatia. Ou seja, a gente também tem aí um trabalho a fazer. Mas um ponto importante é que a empatia é inata. A gente nasce empático. Veja um exemplo. Um bebê dentro de um berçário que começa a chorar. Vocês vão observar que automaticamente todos os outros bebês vão se solidarizar e vão começar a chorar em coro. Isso porque a gente tem um neurônio espelho e ele faz com que facilmente a gente copie as atitudes do outro. Então o bebê faz isso de maneira muito fácil, mas à medida que esse bebê cresce e ele começa a viver em sociedade, muitos deles desaprendem. Então a gente nasce com a habilidade da empatia, mas a gente desaprende. E ao mesmo tempo eu digo aqui para vocês que sim, é possível a gente aprender. A gente reaprende e desenvolve a empatia. E como a gente faz para desenvolvê-la? Também com a autoobservação. A gente precisa observar quais são os sentimentos que estão acontecendo aqui dentro e como estamos cuidando de nós mesmos com relação àquilo que a gente está sentindo. Então, uma vez que eu me observe, me respeite com o que o meu corpo está precisando, já é um ponto. Então, autoobservação. Como você está cuidando de você mesmo. Segundo ponto, para que a gente vá para esse desenvolvimento da empatia, é ter curiosidade pelo outro. Com quantas pessoas você se encontra no seu dia a dia? Seja agora por meio das mídias sociais ou pelo WhatsApp, se você não está saindo tanto hoje de casa, mas com quantas pessoas você se encontra que você realmente conhece e se relaciona? Então, um ponto importante para que a gente desenvolva a empatia é que a gente tenha curiosidade pelo outro, mas uma curiosidade de verdade, onde a gente realmente pare para observar o outro, para ouvir o outro naquilo que ele está falando. E outro ponto é que a gente acabou não desenvolvendo tanto ou desaprendendo a ouvir. E mais que ouvir, ouvir e prestar atenção. A gente desaprendeu a escutar. E é outro ponto que a gente foque para que a gente consiga desenvolver a empatia. Escuta é algo que a gente está tão despreparado para fazer que numa pessoa conversando com você por 1 minuto, se nos 10 segundos ela fala algo com o qual você não concorda, você acaba já ficando disperso e não presta mais atenção. Escuta é algo que a gente precisa treinar. Escute de verdade, preste mais atenção, julgue menos. Preste atenção no que as pessoas estão falando a ponto de que você possa repetir toda a história na íntegra. Tenha atenção pelo outro, escute de maneira verdadeira, tenha interesse genuíno pelo outro. E aí um outro ponto, e talvez o mais difícil deles para a gente desenvolver a empatia, é falar de vulnerabilidade. É admitir que nós somos seres humanos e que a gente erra. Mas muita gente não gosta de admitir que erra. E em ambientes como escolar, ambientes corporativos, ambientes diversos, pessoas não gostam de admitir o seu erro. Mas a gente é humano. E à medida que a gente erra, admite que errou e tem coragem de falar isso com outras pessoas, você acaba tendo muito mais conexão, porque o outro percebe que você está se abrindo e que ele também poderá fazer o mesmo. Então, você pode criar conexões à medida que você fale da sua vulnerabilidade. Mas eu sei que esse é um passo um pouco mais adiante, um pouco mais difícil, mas que é
importante que ele seja praticado também. E eu trago aqui uma frase que eu gosto bastante também do Jacob Morgan, que é: se não há cultura de empatia, não há a colaboração. Ou seja, a empatia potencializa a colaboração e a liderança. De uma certa forma, empatia e colaboração estão conectadas. E já que começo a falar com vocês a respeito de colaboração, vamos também trazê-la aqui como uma importante soft skill. Hoje em dia, se fala muito em colaboração. Veja o mundo em que a gente está vivendo hoje, o quanto ela está sendo importante nesse período de pandemia. Se fala em colaboração entre empresas, empresas que começam a trabalhar em rede, empresas que começam a ver um cenário até de uma economia colaborativa, uma colaboração sendo importante entre elas e dentro delas, onde é importante que haja um trabalho em equipe, um trabalho bem feito entre os funcionários e entre os setores dessa empresa. Mas eu também não gosto muito de falar de trabalho em equipe, porque fica parecendo que eu tenho a minha equipe, você tem a sua, e a gente vai procurando cada um de nós o nosso grupo. Mas trabalho em cooperação, com toda essa colaboração, é mais que isso. É quando a gente é capaz de se unir com pessoas que pensam diferentes, mas que a gente consegue trabalhar juntos, de juntar todas essas ideias diferentes e fazermos ainda mais com isso. E cooperação? É possível aprender também? Sim, é possível. Existem cursos a respeito disso, existe uma pós-graduação a respeito disso. E eu trago aqui para vocês alguns pontos que são importantes a gente entender se eles estão ocorrendo, para a gente entender se a cooperação realmente está acontecendo. Em primeiro, eu trago para vocês aqui os 4 pilares para a gente garantir que a cooperação aconteça, que são o desapego, a atenção, a integridade e a capacidade aí de compartilhar, a abertura para compartilhar com o outro. Quando eu falo do desapego, eu falo, por exemplo, se você tem a capacidade de desapegar do seu celular para ter um contato mais próximo com outra pessoa, de realmente olhar no olho, de realmente estar prestando atenção e interessado no que o outro está falando. E o segundo ponto, quando a gente fala da atenção, é você estar com o outro naquele momento e prestando atenção nele. Uma atenção que seja plena, sem você estar preocupado com o que vai acontecer amanhã ou com medo do que possa acontecer com alguma ação, ou muito triste, angustiado por algo que aconteceu lá no passado. Então, quando eu falo na atenção, é você estar presente naquele momento, junto com aquela pessoa com quem você está se comunicando. E o terceiro pilar é garantir que você esteja na sua forma mais íntegra, na sua integridade, com as suas crenças, com os seus valores, naquele momento, na troca que você está tendo com quem está com você. E o quarto ponto, também muito importante, é a sua abertura em estar compartilhando com a outra pessoa e com outras pessoas. O quanto você está disposto a interagir com novos grupos, com novas pessoas, seja no seu ambiente em casa, seja com os vizinhos, seja no trabalho. O quão grande está a sua abertura. Então, para que a cooperação realmente aconteça, você tem que estar disposto a fazer com que esses 4 pilares primeiro aconteçam. Desapegue, tenha plena atenção, integridade, esteja na sua inteireza nesse seu contato e esteja aberto para compartilhar. E temos também as 7 práticas. São 7 práticas que a gente faz de uma maneira sequencial, onde com cada uma delas a gente aprende uma competência. Por exemplo, um primeiro passo é um contato, onde você passa a ter contato com uma outra pessoa, com várias pessoas, e é onde você começa a aprender a se conectar. Um segundo passo é um contrato, quando você começa a aprender a cuidar da outra pessoa, a saber o que ela precisa e a expor o que você precisa também para que vocês tenham uma boa convivência. E a partir daí, a gente tem mais passos, onde a gente aprende a conversar e a falar a respeito do que nos inquieta, quais são as nossas dúvidas. E começamos a aprender também a compartilhar com o outro. E daí por diante, a gente vai reforçando as nossas alianças, a gente vai
aprender também a solucionar problemas quando a gente começa a discutir a respeito deles e a encontrar soluções que sejam boas para mim e para o outro. A partir de então, a gente vai procurar resolver a situação colocando a mão na massa e a fazer algo que realmente seja juntos, que contemplem aquilo que é bom para mim, que é bom para o outro, e com mão na massa realizamos projetos aí de cooperação e depois dele realizado, a gente celebra. Eu falo aqui dos 7 passos, mas melhor mesmo do que falar é praticar. E a maneira de se praticar isso também é usando das metodologias colaborativas. Exemplos delas são comunicação não violenta, processos circulares e os jogos cooperativos, que eu gosto muito. São os métodos que eu mais utilizo quando faço minhas práticas. E trago aqui então alguns exemplos para vocês, já que nesse momento não dá para a gente estar junto e praticando. Eu adoraria poder estar numa sala de aula ou em algum outro lugar que a gente pudesse fazer um pouco desses jogos e vocês aprenderiam na prática como é construir esse passo a passo. Mas como eu não posso estar aí com vocês agora, eu vou mostrar algumas das fotos de alguns dos momentos em que eu já pratiquei isso com alguns outros grupos. Então, utilizando dos jogos cooperativos como uma metodologia colaborativa aplicada dentro de uma empresa com seus líderes, com o jogo, como vocês podem ver aqui nessa imagem, e na imagem ao lado vocês podem ver um grupo de alunos de um ensino médio técnico também interagindo e discutindo a partir desses jogos, fazendo passo a passo a construção das 7 práticas da pedagogia da cooperação. Então, a gente aprende realmente na prática, não apenas aqui falando, como numa aula agora, como numa palestra, mas com o jogo a gente pode ir para diversos ambientes e nessa foto vocês podem ver, por exemplo, um jogo que eu apliquei dentro da Fundação Casa. Então eram menores detentos, onde nós começamos com algumas práticas simples, de alguns jogos bem simples e evoluindo em cada uma das etapas, com cada um dos jogos representados em cada uma delas e para no final dessa prática a gente discutir a respeito do que foi feito. Então se aprende com a prática. E os resultados dessas atividades foram tão expressivos que eles foram até mostrados em congressos, tanto em Barcelona, como no Congresso de Criatividade, isso realizado em 2019, como no ano passado, em 2019 também, no Congresso de Farmácia. Então eu estive lá com um painel mostrando dessas atividades aplicadas através das metodologias colaborativas em ambientes distintos. Então o tema que eu trouxe hoje sobre soft skills é muito importante para você que pensa numa carreira. Você que é da área da farmácia, você que é de qualquer outra área, precisa observar qual é a tendência do mercado. E um ponto a se observar é que as carreiras, num tempo passado, eram tidas como uma carreira em I, onde você podia ser um ótimo farmacêutico e podia ser promovido, e aí a sua possibilidade de promoção era para gerente. Então, era a única possibilidade de uma promoção. Mas hoje, a gente já tem um cenário muito diferente, onde pessoas que são muito boas, tecnicamente falando, podem ser promovidas não apenas para cargos gerenciais, mas como especialistas naquele tema em que ela domina muito. É uma possibilidade, mas já temos aí uma evolução nesse mercado, onde um profissional ele pode ser promovido para suas habilidades técnicas serem muito mais aí atuantes e tendo também equipes para gerenciar. Dou um exemplo simples aqui para vocês e que tem muito acontecido na atualidade, que são os gerentes farmacêuticos, que precisam ter habilidade técnica como farmacêutico e também saber lidar com equipes. Portanto, estar atualizado, sabendo o que o mercado precisa e você desenvolver a sua carreira é algo imprescindível para que você tenha aí uma carreira de sucesso. E ainda pensando nas habilidades que são tão importantes, as soft skills que nós falamos aqui hoje, eu trago mais, que elas não são as únicas necessárias. Já falamos no início aqui dessa conversa de hoje que o QI também é muito importante, você não pode deixar de desenvolver as suas habilidades técnicas. Desenvolva as duas.
procure esse desenvolvimento para você desenvolver a sua carreira. Além disso, não se esqueça que o mundo digital está hoje aqui muito presente. Veja aqui a gente fazendo um congresso de uma maneira remota e virtual. Então a inteligência digital também é mais uma tendência. Procure se desenvolver em cada uma delas. E se você ainda não está convencido da importância das soft skills para os profissionais do século XXI, eu trago aqui um dado para vocês de uma empresa norte-americana, a RPH, que é referência em contratação de profissionais da área da farmácia, como técnicos e farmacêuticos, onde ela coloca uma lista de quais são as principais soft skills que ela está procurando nesses possíveis candidatos. Ela olha em busca de liderança, comunicação, objetividade, assertividade e o funcionário que faz o seu trabalho colocando nele o coração. Ou seja, é uma tendência do mercado. Fique de olho, procure estudar a respeito, procure aprender mais, busque cursos, treine mais, pratique, porque é uma tendência. E eu espero que você realmente tenha aproveitado desse momento de conversa aqui, que ela realmente seja algo positivo para você e que você possa aprender mais ainda a respeito das soft skills para que você transforme aí a sua carreira cada vez mais numa carreira de sucesso. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Tenham um bom congresso e até mais!